No seu livro God Bless the Devil, Luiz J. Rodrigues alude aos terríveis dramas que se desenrolam no mundo espiritual em trágicas histórias verídicas que nem a imaginação do romancista seria capaz de criar na ficção. A literatura espírita tem oferecido algumas dessas histórias nas quais, presos por terríveis compromissos, tantos espíritos atravessam várias encarnações, atormentando-se mutuamente, até que se convençam de que a paz interior é alcançada por meio do amor e não do ódio e da vingança. Às vezes, nos é permitida a oportunidade de levantar uma ponta do véu que encobre um ou outro desses dramas, certamente para a instrução nossa, para que compreendamos bem que o nosso futuro aqui na Terra ou no mundo espiritual depende do que fizermos no presente. Não podemos fugir às nossas responsabilidades nem às consequências dos nossos atos. A Revista Espírita de novembro de 1862 traz um caso desses. Havia nos subterrâneos da Torre de São Miguel, em Bordeaux, alguns cadáveres mumificados que pareciam estar naquela condição havia pelo menos 2 séculos. Um deles chamava particularmente a atenção de todos. Era o de um homem, e as contorções e o desespero que se imobilizaram no seu cadáver indicavam o gênero de morte que o acometeu. Fora enterrado vivo e sofrera a agonia do túmulo fechado sob a terra. Em 9 de agosto de 1862, os dirigentes do Centro Espírita Saint-Jean d'Angely procuram saber dos orientadores desencarnados se poderiam evocar o espírito que animara aquele corpo retorcido. Ante a resposta afirmativa, foi feita a evocação, manifestando-se um espírito que declarou chamar-se Guillaume Remone. Fora realmente enterrado vivo em 1612 e estava preparando-se para renascer. Confessou-se autor da morte da esposa por sufocação no leito em que dormiam. O crime não fora punido pela lei humana, porque a morte da mulher foi dada como natural. Razão do crime: ciúme, pois o marido assassino surpreendera a companheira em falta. Falando sobre o transe da morte, diz o espírito que naquele momento nada pensara. Morri enraivecido, batendo nas paredes do caixão e querendo viver a todo custo. Durante 15 a 18 dias ficara preso no corpo físico. Depois de desprendido, viu-se cercado de uma porção de espíritos, como eu, cheios de dor, não ousando levantar para Deus o coração, ainda ligado à terra, e desesperançado de receber perdão. Fora um homem pobre, honesto e bem reputado pelos vizinhos, mas se deixara cegar pela paixão. No mundo espiritual, revia o espírito da esposa, e por mais que pretendesse fugir dela, estavam sempre face a face, torturando-se mutuamente. Procurou-se a seguir trazer à reunião o espírito da senhora Remone. Embora já encarnada, era possível a sua manifestação enquanto seu corpo físico dormia. Vivia então uma nova existência na cidade de Havana, em Cuba. Estava com 11 anos e pertencia a uma família abastada que os espíritos não permitiram fosse identificada. Lembrava-se da sua dramática vida na França. Também teria sua aprovação, pois fora culpada e da sua culpa nascera o assassínio. Na existência cubana, passaria pela aflição de perder a fortuna da família e ter uma paixão ilegítima e sem esperança, junto à miséria e a duros trabalhos. Amaria um sacerdote, sem esperança de correspondência. Por fim, compareceu também o espírito do homem que arrastara a senhora Remone ao adultério e o senhor Remone ao assassínio. Era ainda um folgazão irresponsável, ao qual jamais ocorria a ideia de repesar e reparar suas antigas faltas. Sabia que sua amante havia sido assassinada? Eu era um pouco egoísta e me ocupava mais de mim que dos outros. Quando soube de sua morte, chorei sinceramente, mas não procurei a causa. Sua atividade no mundo espiritual se resumia em divertir-se pregando peças aos descuidados. Seu nome, Jacques Noulin. Sensibilizara-se, no entanto, ante os conselhos e sugestões do dirigente dos trabalhos e, após uns dias de ausência e meditação, manifestou-se outra vez, com novas disposições e com a honesta intenção de regenerar-se.
Confessou que, a despeito da fanfarronada, não se sentia feliz. Eu era muito infeliz, vejo-o agora. Mas eu me sentia feliz com todos aqueles que não olham para, como todos aqueles que não olham para cima. Não pensava no futuro. Era, quando na Terra, um ser despreocupado, não me dando ao trabalho de pensar seriamente. Como deploro a cegueira que me fez perder um tempo precioso. Sabemos que muita gente acha simplesmente fantástica, quando não ridículas, essas histórias. Não importa, pois também sabemos que nos restará o argumento final e irrespondível. Todos nós morreremos um dia. Para os que estudaram os ensinamentos dos espíritos, o mundo póstumo não será território desconhecido. Será como um país que aprendemos a amar sem conhecer, de tanto ouvir falar nele e conversar com seus habitantes. Para aquele que não crê nem na sobrevivência do seu próprio espírito ou que está envolvido em fantasias, a surpresa será grande e a adaptação lenta, penosa e difícil, pois é duro enfrentar uma realidade que nem por um momento jamais admitimos possível.